e como é que ficou o relacionamento dele com o judiciário? Olha, foi bastante conturbado, isso ainda em 2021. Eu acho que 2021 é a grande virada ali do governo dele, porque é quando ele passa pelas eleições para a Assembleia Nacional e ele consegue a maioria absoluta, o que deu para ele a possibilidade de... o que ele votou lá, o que chegou a ser votado pela Assembleia Nacional, foi como se fosse aqui no Brasil, não sei se você vai lembrar, Farinaz, a tal da PEC da Bengala, que vira e mexe, vira assunto, só que naquele caso diminuía o número de idade máxima para juízes. Então, quando reduziu o número da idade máxima para juízes, né, sei lá, era 75... Mas juízes, todos os juízes ou só da Suprema Corte? Todos os juízes. Todos os juízes. E, enfim, diminuiu a idade e muitos juízes foram aposentados compulsoriamente. E aí, enfim, ele teve, como ele tinha maioria na Assembleia, também uma aprovação popular gigantesca, ele promoveu mudanças que ele julgava necessário, dentre elas, por exemplo, uma crítica que muito é feita, quando eu voltei aqui, era de que ele era um candidato ilegal nessas eleições, porque a Constituição de El Salvador não permitia a reeleição. E eu respondi para muita gente o seguinte, falei, olha, a Constituição brasileira também não permitia a reeleição na época do governo Fernando Henrique Cardoso. E o que ele fez? Ele fez com que o Congresso votasse uma alteração daquilo, com todas as polêmicas que envolvem essa votação, mas foi algo que foi alterado, né? E a mesma coisa ocorreu por lá. Os mecanismos que ele se utilizou para, por exemplo, fazer uma reforma judicial ou para mexer no Procurador-Geral da República são todas ferramentas que nós temos aqui no Brasil, inclusive. Por que quando a gente vê o caso, por exemplo, de El Salvador, tem todas essas críticas que são feitas? Não, mas isso não é democrático. Olha, nós temos ferramentas muito parecidas. A diferença é que a gente não tem um governo que elegeu 80% do Congresso. Né? Senão, o governo, por exemplo, poderia fazer esse tipo de mudança e, né, enfim... É algo que eu sempre levo em consideração, que as pessoas têm... Olha, compare com o sistema que nós temos aqui, compare com as ferramentas que nós temos aqui. É muito diferente? Será?